Você provavelmente já viu essa pequena ave. Ela aparece em quintais, jardins, sítios, fazendas. E muitas vezes passa despercebida. Mas existe uma pergunta curiosa que poucas pessoas fazem. O que realmente acontece na vida de um canário da terra quando ninguém está olhando? Por que por trás daquele pequeno pássaro amarelo existe uma rotina extraordinária? Uma vida cheia de desafios, decisões, perigos, estratégias e uma incrível capacidade de adaptação. Todos os dias, sem que quase ninguém perceba. O sol ainda nem surgiu completamente no horizonte quando o canário da terra já está acordado. Antes mesmo de muitas pessoas saírem da cama, ele já está atento, observando, escutando, analisando. O novo dia começa com informação. Cada som importa. Cada movimento pode representar uma oportunidade ou um perigo. Em um galho elevado, ele acompanha silenciosamente o despertar do ambiente. A luz aumenta aos poucos. As sombras recuam. E a paisagem que parecia adormecida volta lentamente à atividade. Insetos reaparecem. Outras aves começam a cantar. O vento carrega novos aromas. E o canário sabe que chegou a hora de trabalhar. Porque sobreviver exige energia. E energia precisa ser encontrada diariamente. É então que ele deixa seu poleiro. Com movimentos rápidos e precisos, desce em direção ao solo. Ali começa uma das atividades mais importantes de toda a sua rotina. A busca por alimento. Para quem observa de longe, pode parecer algo simples. Mas não é. Cada semente encontrada representa o resultado de experiência acumulada durante toda uma vida. O canário examina cuidadosamente cada pedaço do terreno. Procura sementes escondidas entre folhas secas. Investiga pequenas áreas de vegetação baixa. Explora caminhos que conhece há semanas. Talvez meses. Talvez anos. Poucas pessoas percebem isso. Mas aves como o canário da terra constroem verdadeiros mapas mentais do ambiente. Elas aprendem onde existem mais recursos. Onde há menos competição. Onde os riscos são menores. E essas informações fazem toda a diferença. Enquanto procura alimento, o canário nunca deixa de vigiar os arredores. Um predador pode surgir a qualquer momento. Um gavião. Um gato. Uma serpente. Até mesmo um simples movimento inesperado pode exigir uma fuga imediata. Por isso seus olhos parecem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Comendo. Observando. Calculando. Sobrevivendo. E a história está apenas começando. Porque existe algo ainda mais impressionante. Ao longo do dia, o canário não está apenas procurando alimento. Ele também está protegendo algo extremamente valioso. Seu território. Mesmo uma área pequena pode representar acesso a sementes, abrigo, locais seguros para descanso e futuras oportunidades de reprodução. Por isso, quando outro macho aparece próximo demais, o comportamento muda completamente. O pequeno pássaro tranquilo se transforma. Seu canto fica mais intenso. Sua postura muda. Suas demonstrações tornam-se mais evidentes. É uma mensagem clara. Este lugar já tem dono. Nem sempre acontecem confrontos. Na maioria das vezes, basta demonstrar presença. Mas manter um território exige esforço constante. Porque todos os dias outros indivíduos tentam encontrar espaço para sobreviver. E cada metro quadrado pode fazer diferença. Enquanto isso, o sol continua subindo. O calor aumenta. A atividade do ambiente se intensifica. Mas para o canário, tudo faz parte de uma rotina cuidadosamente construída pela evolução. Uma rotina que parece simples, mas que esconde uma complexidade surpreendente. E em algum lugar daquele mesmo território, uma nova fase da história está prestes a começar. Porque em breve não será apenas a sobrevivência de um indivíduo que estará em jogo. Será o futuro de toda uma nova geração. Os dias passam.
E pouco a pouco uma mudança importante começa a acontecer. Os cantos ficam mais frequentes, mais elaborados, mais constantes. Existe um motivo para isso. A estação reprodutiva está chegando. E para o canário da terra, esse é um dos períodos mais importantes de toda a vida. Agora não basta apenas sobreviver. É preciso encontrar uma parceira, garantir um território seguro e preparar o ambiente para a chegada de uma nova geração. Mas existe outro desafio esperando. Encontrar um companheiro adequado exige muito mais do que sorte. As fêmeas observam atentamente. Elas analisam comportamento, vitalidade, persistência, capacidade de defesa, qualidade do território. Tudo isso fornece pistas importantes sobre as chances de sucesso dos futuros filhotes. É justamente nesse momento que o canto ganha um papel fundamental. Em um galho exposto, iluminado pelo sol da manhã, o canário canta repetidamente. Sua voz atravessa jardins, quintais, áreas abertas, pequenos bosques. Cada nota carrega informação. Cada sequência transmite uma mensagem. E em algum lugar próximo, uma fêmea escuta. Inicialmente, os encontros são discretos, cautelosos. Nenhum dos dois toma decisões precipitadas. Existe observação, avaliação, reconhecimento. A confiança surge aos poucos. E quando finalmente o casal se estabelece, uma nova missão começa. A construção do ninho. Poucas pessoas percebem o trabalho envolvido nessa etapa. Porque aquilo que parece apenas uma pequena estrutura escondida entre galhos representa dias de dedicação. Viagens constantes, centenas de escolhas e uma enorme quantidade de energia. O casal procura cuidadosamente o local ideal. Nem muito exposto, nem muito fechado. Protegido do vento, protegido da chuva, protegido de predadores. Cada detalhe importa. Porque em breve aquele local será a única proteção dos futuros filhotes. Depois da escolha, começa a coleta dos materiais. Pequenas raízes, fibras vegetais, capins secos, fragmentos leves encontrados pelo caminho. O canário transporta cada peça individualmente. Uma viagem por vez. Centenas de vezes. O processo parece simples, mas exige enorme precisão. As fibras precisam se encaixar. A estrutura deve suportar vento, chuva, mudanças de temperatura e semanas de uso intenso. Pouco a pouco o ninho ganha forma. Primeiro surge uma base, depois as paredes. Em seguida o interior cuidadosamente revestido. Confortável, seguro, aconchegante. Um verdadeiro refúgio suspenso. Quando finalmente a construção termina, chega o momento mais delicado. A postura dos ovos. Agora tudo muda. A responsabilidade aumenta. Os riscos aumentam. A vigilância aumenta. Dentro do ninho repousam os ovos que representam o futuro daquela família. Cada um deles contém uma vida em desenvolvimento. Uma possibilidade. Uma continuação. Uma nova história prestes a começar. Durante dias, a incubação domina a rotina. A fêmea permanece longos períodos protegendo os ovos. Enquanto isso, o macho continua trabalhando. Busca alimento. Monitora o território. Afasta possíveis ameaças. Mantém a segurança ao redor do ninho. É um esforço conjunto. Uma parceria construída para maximizar as chances de sucesso. Mas a natureza raramente oferece tranquilidade. Tempestades podem surgir. Predadores continuam circulando. Mudanças bruscas no clima desafiam constantemente a resistência do casal. Mesmo assim, eles persistem. Dia após dia. Sem descanso. Sem garantias. Porque existe algo ainda mais importante esperando. Dentro daqueles ovos, mudanças silenciosas acontecem a cada hora.
Os embriões crescem, se desenvolvem, se aproximam do momento decisivo. Até que finalmente, uma pequena rachadura aparece. Depois outra. E outra. O que acontece em seguida é impressionante. O ninho que até então parecia silencioso se transforma completamente. Novas vozes surgem. Pequenos chamados ecoam. Movimentos preenchem o interior da estrutura. Os filhotes nasceram. E agora começa uma das fases mais intensas da vida de um canário da Terra. Uma fase que exigirá dedicação quase absoluta. Porque alimentar uma nova geração é um desafio muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E a história está apenas começando. De repente, o ninho que antes permanecia silencioso durante a maior parte do dia se transforma em um centro permanente de atividade. Os filhotes cresceram dentro dos ovos protegidos do mundo exterior. Mas agora tudo mudou. Eles estão famintos. E dependem completamente dos pais. Cada pequeno chamado vindo do ninho representa uma necessidade urgente. Alimento. Calor. Proteção. Segurança. O casal passa a viver uma verdadeira corrida contra o tempo. Desde os primeiros raios de sol até o fim da tarde, as viagens se tornam constantes. O macho parte. Retorna. Parte novamente. A fêmea faz o mesmo. Sem descanso. Sem pausas prolongadas. Sem margem para erros. Poucas pessoas percebem isso. Mas criar filhotes exige uma quantidade gigantesca de energia. Os jovens crescem rapidamente. E quanto mais crescem, mais alimento exigem. É justamente nesse momento que toda a experiência acumulada pelos adultos se torna essencial. Eles sabem onde encontrar sementes. Sabem quais áreas oferecem melhores recursos. Sabem como evitar os locais mais perigosos. Cada decisão influencia diretamente a sobrevivência da família. Mas existe outro desafio esperando. Os filhotes não são os únicos observando o ninho. Predadores também procuram oportunidades. Corujas. Serpentes. Lagartos. Gatos. E diversas outras ameaças fazem parte da realidade diária dessas aves. Por isso os adultos permanecem atentos o tempo todo. Qualquer sinal estranho provoca reação imediata. Muitas vezes um simples alarme vocal é suficiente. Em outras situações, o casal precisa agir rapidamente para afastar o perigo. Tudo isso acontece enquanto os filhotes continuam crescendo. Dia após dia. Suas penas começam a surgir. Primeiro como pequenas estruturas discretas. Depois cobrindo gradualmente todo o corpo. O aspecto frágil dos primeiros dias desaparece. As asas começam a ganhar forma. A musculatura se desenvolve. A coordenação melhora. E uma transformação extraordinária acontece diante dos olhos dos pais. Os pequenos seres indefesos começam a se tornar aves. Mas existe algo ainda mais emocionante. Pela primeira vez, os filhotes começam a observar o mundo além do ninho. Até então, toda a existência deles estava limitada àquela pequena estrutura construída entre os galhos. Agora existe curiosidade. Existe interesse. Existe vontade de explorar. Eles observam as folhas balançando. Escutam outras aves. Acompanham os movimentos dos pais. E aos poucos compreendem que existe um universo inteiro esperando lá fora. É aqui que tudo muda. O espaço dentro do ninho começa a ficar pequeno. Os jovens passam a exercitar as asas constantemente. Batendo. Alongando. Testando seus limites. Cada movimento fortalece músculos que em breve precisarão sustentar o voo. Os pais continuam incentivando esse desenvolvimento. Mas sabem que o momento decisivo está se aproximando. Um dia. Chega a hora. O primeiro voo. Talvez um dos momentos mais importantes de toda a vida de uma ave. O jovem se posiciona na borda do ninho. Observa o vazio abaixo. O mundo parece enorme. Desconhecido. Assustador.
Mas permanecer ali para sempre não é uma opção. A natureza exige coragem. Então acontece. Um salto. As asas se abrem. O corpo perde altura por alguns instantes. E logo começa a encontrar sustentação. Não é um voo perfeito. Nem elegante. Mas é suficiente. O primeiro passo para a independência foi dado. Nos dias seguintes, os irmãos repetem o mesmo processo. Pouco a pouco o ninho fica vazio. E a família passa a ocupar uma área cada vez maior do território. Agora começa uma nova fase de aprendizado. Os pais ensinam através do exemplo. Mostram onde procurar alimento. Mostram como reconhecer perigos. Mostram quais locais oferecem abrigo seguro. E, curiosamente, uma das lições mais importantes acontece ao final de cada dia. Quando o sol começa a desaparecer. Quando as sombras crescem. Quando a noite retorna. Os jovens observam os adultos procurando abrigos escondidos entre árvores e arbustos. Ali eles aprendem um segredo fundamental da sobrevivência. Dormir não significa simplesmente fechar os olhos. Significa escolher cuidadosamente onde passar a noite. Significa desaparecer da vista dos predadores. Significa encontrar proteção antes da chegada da escuridão. As semanas passam. Os jovens amadurecem. Ganham experiência. Tornam-se cada vez mais independentes. Até que finalmente seguem seus próprios caminhos. E o ciclo recomeça. Novos territórios. Novos cantos. Novos ninhos. Novas gerações. Enquanto isso, para a maioria das pessoas, o canário da terra continua parecendo apenas um pequeno pássaro amarelo que aparece ocasionalmente no quintal. Mas agora sabemos que existe muito mais do que isso. Existe uma vida inteira acontecendo todos os dias. Uma história de sobrevivência. De adaptação. De inteligência. De persistência. Uma história construída silenciosamente entre árvores, jardins e campos. E talvez, na próxima vez que você vir um canário da terra pousado em um galho próximo de sua casa, você o enxergue de maneira diferente. Porque atrás daquele pequeno pássaro existe uma jornada extraordinária. Uma jornada que continua acontecendo neste exato momento. Mesmo quando ninguém está olhando. Mas existe um detalhe fascinante na vida dos canários da terra que quase ninguém percebe. A liberdade conquistada pelos jovens vem acompanhada de um novo desafio. Agora eles precisam aprender sozinhos. Pela primeira vez, não existe mais um ninho esperando por eles ao final do dia. Não existe mais a proteção constante dos pais. Não existe mais alguém mostrando exatamente o que fazer. A partir desse momento, cada decisão passa a ter consequências diretas. E a natureza não costuma oferecer segundas chances. Os jovens exploram novos territórios. Alguns permanecem próximos da região onde nasceram. Outros se aventuram por áreas mais distantes. Cada jardim, cada campo, cada cerca viva, cada árvore isolada, pode representar uma oportunidade ou um risco. É justamente nessa fase que a experiência começa a ser construída. O jovem canário aprende quais plantas produzem mais sementes. Aprende onde encontrar água durante os períodos mais secos. Aprende quais locais devem ser evitados. E aprende algo ainda mais importante. Como interpretar o comportamento dos outros animais. Um bando repentinamente silencioso pode indicar a presença de um predador. Um voo coletivo inesperado pode sinalizar perigo iminente. Uma mudança súbita nos sons do ambiente pode representar uma ameaça escondida. Poucas pessoas imaginam quanto conhecimento está envolvido nessas pequenas decisões. Porque a sobrevivência depende da capacidade de perceber detalhes. Detalhes que passam despercebidos para a maioria dos seres humanos. Enquanto isso, as estações continuam mudando. Os meses passam. A vegetação se transforma. Algumas plantas florescem. Outras produzem sementes. Outras entram em períodos de escassez. E o canário precisa acompanhar todas essas mudanças.
Sua vida está diretamente conectada ao ritmo da natureza. Quando as sementes são abundantes, a rotina se torna mais fácil. Quando os recursos diminuem, o desafio aumenta. É então que sua capacidade de adaptação se torna fundamental. Ele explora novas áreas. Procura novas fontes de alimento. Aprende novos caminhos. E continua sobrevivendo. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Ao longo do tempo, muitos canários desenvolvem uma memória impressionante do ambiente. Eles reconhecem locais específicos. Lembram-se de áreas produtivas. Identificam pontos seguros para descanso. Criam verdadeiros mapas mentais do território. Cada voo adiciona novas informações. Cada experiência amplia esse conhecimento. E quanto mais experiente o indivíduo se torna, maiores são suas chances de sucesso. É por isso que os adultos frequentemente parecem tão confiantes. Eles conhecem profundamente o ambiente. Conhecem seus riscos. Conhecem suas oportunidades. E sabem exatamente onde procurar aquilo de que precisam. Mas nem tudo depende da experiência. Porque a natureza está sempre mudando. Uma tempestade pode alterar completamente uma área. Uma poda pode remover importantes locais de abrigo. Uma construção pode transformar o território. Novos desafios surgem constantemente. E o canário precisa se adaptar mais uma vez. Talvez seja justamente essa capacidade que explique seu sucesso em tantas regiões do Brasil. Ele consegue viver em áreas rurais, em pequenas cidades, em bairros urbanos, em fazendas, em chácaras, em jardins domésticos. Onde houver alimento e abrigo, existe a possibilidade de encontrarmos um canário da terra. E isso nos leva a uma questão ainda mais interessante. Qual é o papel dessa pequena ave no ambiente? Por que sua história não se resume apenas à própria sobrevivência? Existe uma conexão muito maior acontecendo. Uma conexão invisível que ajuda a manter o equilíbrio de todo o ecossistema. E é exatamente aí que descobrimos por que o canário da terra é muito mais importante do que aparenta ser. Quando observamos um canário da terra pousado tranquilamente em uma cerca ou caminhando pelo gramado, é fácil imaginar que ele seja apenas mais uma pequena ave entre tantas outras. Mas a realidade é muito diferente. Porque cada indivíduo faz parte de uma rede complexa de relações que sustenta a vida ao seu redor. Nada acontece de forma isolada. Cada semente consumida, cada voo realizado, cada território ocupado. Tudo produz efeitos que se espalham pelo ambiente. E poucas pessoas percebem isso. Ao se alimentar, o canário ajuda a controlar a distribuição de inúmeras espécies vegetais. Ao selecionar determinadas sementes, influencia quais plantas terão mais chances de prosperar em certas áreas. Ao explorar diferentes ambientes, conecta fragmentos de natureza que muitas vezes parecem separados. Sua presença participa silenciosamente da dinâmica do ecossistema. Mas essa não é sua única contribuição. O próprio canário também faz parte da cadeia alimentar. Embora seja habilidoso e vigilante, ele serve como alimento para diversos predadores. Gaviões, corujas, serpentes, mamíferos oportunistas. Todos dependem, em algum grau, da existência de pequenas aves para sobreviver. Isso significa que a presença do canário ajuda a sustentar inúmeras outras formas de vida. É uma relação que existe há milhares de gerações. Um equilíbrio construído lentamente ao longo do tempo. E mesmo quando parece vulnerável, sua importância permanece enorme. É justamente nesse momento que percebemos algo fascinante. A natureza não depende de grandes animais para funcionar. Muitas vezes são as pequenas criaturas que mantêm os mecanismos mais importantes em movimento. E o canário da terra é um excelente exemplo disso. Sua vida pode parecer simples, mas suas ações produzem consequências que se espalham muito além de seu pequeno território. Enquanto isso, as estações continuam avançando. O calor intenso do verão dá lugar a períodos mais amenos. As chuvas modificam a paisagem. Novas plantas surgem. Outras desaparecem.
E o canário continua se adaptando, sempre observando, sempre aprendendo, sempre ajustando sua rotina às mudanças do ambiente. Essa flexibilidade talvez seja um dos maiores segredos de seu sucesso. Porque sobreviver não significa ser o mais forte, nem o maior, nem o mais agressivo. Muitas vezes sobreviver significa ser capaz de mudar, de encontrar novas soluções, de aproveitar novas oportunidades. E o canário faz isso todos os dias, mesmo sem perceber, mesmo sem planejar. Seu comportamento foi moldado por incontáveis gerações de seleção natural. Cada instinto, cada escolha, cada reação, carrega a experiência acumulada de ancestrais que enfrentaram desafios semelhantes durante séculos. Mas existe algo ainda mais emocionante. Enquanto acompanhamos a vida desse pequeno pássaro, começamos a perceber semelhanças com nossa própria existência. Também buscamos segurança. Também enfrentamos incertezas. Também aprendemos através da experiência. Também dependemos de adaptação para superar dificuldades. De certa forma, a história do canário da Terra é uma versão simplificada de uma história muito maior. A história da própria vida. Uma história baseada em persistência, tentativa, aprendizado e continuidade. Porque cada geração prepara o caminho para a próxima. Cada indivíduo recebe um mundo construído por aqueles que vieram antes. E deixa algo para aqueles que virão depois. O canário talvez não compreenda isso, mas participa desse processo diariamente. Em cada ninho construído, em cada filhote criado, em cada novo amanhecer. E a história ainda não terminou. Porque existe uma última descoberta esperando por nós. Uma descoberta que pode mudar completamente a forma como enxergamos essa pequena ave amarela. Uma descoberta que está escondida justamente nos lugares onde convivemos com ela todos os dias. Talvez a maior surpresa sobre o canário da Terra não esteja em seu canto, nem em sua beleza, nem mesmo em sua incrível capacidade de adaptação. A maior surpresa está no fato de que ele continua vivendo sua vida extraordinária bem diante dos nossos olhos. Todos os dias. Enquanto seguimos nossas rotinas. Enquanto passamos apressados por jardins. Enquanto atravessamos ruas. Enquanto observamos rapidamente uma árvore pela janela. Ali, silenciosamente, uma história completa continua acontecendo. Uma história que começou muito antes de qualquer ser humano ocupar essas paisagens. E que provavelmente continuará existindo muito depois de nós. Poucas pessoas percebem isso. Mas cada canário que vemos representa o resultado de milhares de gerações de sobrevivência. Milhares de gerações que enfrentaram secas, tempestades, mudanças climáticas, predadores, transformações na paisagem e inúmeros desafios que poderiam ter encerrado essa linhagem. Mas não a encerraram. Porque a cada geração houve indivíduos capazes de aprender, adaptar-se, persistir e seguir adiante. É justamente por isso que o canário da Terra continua presente em tantos lugares, mesmo em ambientes profundamente modificados pelo ser humano, mesmo em cidades movimentadas, mesmo em áreas onde a natureza parece ter desaparecido. Ele encontra maneiras de continuar, encontra espaços, encontra oportunidades, encontra abrigo e transforma pequenos fragmentos de natureza em verdadeiros lares. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem uma conexão especial quando veem um canário. Existe algo reconfortante em sua presença. Seu canto anuncia o início de um novo dia. Sua atividade traz vida aos ambientes. Sua cor vibrante parece iluminar a paisagem. E sua persistência transmite uma mensagem silenciosa. A mensagem de que a natureza ainda está presente, mesmo onde menos esperamos. Mas existe algo ainda mais importante. O futuro dessas aves depende diretamente das escolhas que fazemos. Cada árvore preservada, cada jardim cultivado, cada área verde protegida, representa uma oportunidade para inúmeras formas de vida.
Não apenas para os canários, mas para incontáveis espécies que compartilham o mesmo espaço. Porque aquilo que para nós pode parecer apenas uma árvore, para uma ave pode significar abrigo, proteção, alimento, reprodução, sobrevivência. Uma única árvore pode sustentar dezenas de histórias invisíveis acontecendo simultaneamente. Histórias que raramente enxergamos, mas que estão ali, todos os dias. Em cada amanhecer, em cada entardecer, em cada estação. Enquanto isso, nosso canário continua sua rotina. O sol começa a descer lentamente no horizonte. As sombras voltam a crescer. O calor diminui. Os sons do ambiente mudam. Mais uma vez, ele procura alimento pelas últimas horas do dia. Mais uma vez, observa cuidadosamente o território. Mais uma vez, avalia os arredores. E então inicia uma jornada que repete desde o nascimento. A busca por um abrigo seguro para passar a noite. Entre folhas densas. Galhos protegidos. Locais discretos. Quase invisíveis. Ali ele desaparecerá até o amanhecer seguinte. Assim como milhares de outros canários espalhados pelo Brasil. Silenciosamente. Pacientemente. Esperando a chegada de um novo dia. E quando os primeiros raios de sol voltarem a iluminar a paisagem, ele estará lá novamente. Cantando. Explorando. Aprendendo. Sobrevivendo. Continuando uma história que nunca realmente termina. Porque a vida selvagem não acontece apenas em florestas distantes, nem em lugares inacessíveis. Ela acontece ao nosso redor. Nos jardins. Nos quintais. Nas praças. Nas árvores da rua. Em pequenos espaços que muitas vezes ignoramos. E talvez essa seja a descoberta mais fascinante de todas. A vida secreta do canário da terra nunca esteve escondida. Nós apenas não estávamos olhando com atenção suficiente. Da próxima vez que você avistar aquele pequeno pássaro amarelo pousado em um galho, talvez enxergue muito mais do que uma ave comum. Talvez enxergue um sobrevivente. Um explorador. Um construtor. Um pai. Um guardião de território. Uma pequena peça de um sistema extraordinariamente complexo. E talvez perceba que uma das histórias mais incríveis da natureza acontece todos os dias bem diante de nós. Em silêncio. Sob a luz do sol. Ao alcance dos nossos olhos. Mas revelada apenas para quem decide observar.